Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de resistência dos materiais. Esta é uma aula bastante simples e rápida, em que nós abordaremos os conectores de cisalhamento, principalmente parafusos, usados na conexão de estruturas metálicas e de madeira. Então, as aplicações, como foi dito, é principalmente conectar elementos em estruturas de madeira, em estruturas metálicas, em ligações parafusadas, trabalhando principalmente sob esforço de corte ou de cisalhamento direto. Isso porque nas estruturas de concreto isso não é necessário, já que o concreto ele é moldado em loco, nas formas, já fazendo a própria ligação, no próprio concreto, na própria forma, já prevê a ligação entre os diversos elementos, tá certo? Isso já não acontece nas estruturas de madeira e estruturas metálicas, em que a gente, no caso das estruturas metálicas, recebe elementos padronizados da indústria siderúrgica, tá? E nas estruturas de madeira também, embora não seja de indústrias siderúrgicas, claro, mas a madeira vem de indústria de corte e carpintaria, tá? Também necessita fazer essas ligações, Normalmente ela é cortada também segundo alguns padrões mais comerciais, ok? E aí nós temos as seguintes situações. A primeira, a de cisalhamento simples, em que nós temos ali um parafuso conectando duas peças A e B, sendo que o esforço F é transmitido a outra peça B, da peça A para a peça B, ok? A força F sendo integralmente transmitida. O que nós estamos vendo nessa figura é um corte do parafuso. Na verdade, se nós olhássemos por cima, ele não pega toda a superfície, ok? Então, essa força ela tende a cisalhar esse parafuso, E a gente normalmente pode considerar a tensão média como a força atuante sobre a área do fuste do parafuso, que seria a área de uma seção circular, πd2 sobre 4, ou πr ao quadrado, se utilizando o raio ou diâmetro, ok? Então esse é o caso de cisalhamento simples, No caso de cisalhamento duplo, nós temos aí a força F sendo transmitida da peça A para a peça B, mas utilizando ali duas peças de transmissão, C e D, ok? E esse parafuso atravessando as diversas peças, Então repara que essa força F ela vai ser suportada por dois planos, um plano entre a peça C e a peça A e outro plano entre a peça D e a peça A. O mesmo acontecendo entre as peças B e C e B e D, Ok? Nesse caso, então, metade dessa força será transmitida para cada plano. Então, a tensão média, nesse caso, será igual a F sobre 2A, ok? Então, esse é o caso de cisalhamento duplo, Muito bem. Repara que nesse caso a gente está considerando sempre a tensão média e não uma distribuição de tensões, que não é uniforme, tá? Que é o caso real, mas isso a gente consegue bypassar, vamos dizer assim, com os coeficientes de segurança, Muito bem. Outra coisa que deve ser considerada também nas ligações por contato, é a situação do esmagamento, tá? Que, na verdade, nesse caso, você está analisando a tensão que atua sobre uma peça que está sendo conectada, tá certo? Uma das peças e não sobre o parafuso. No casos anteriores, a gente estava calculando a tensão cisalhante média sobre o elemento conector, o elemento que está fazendo a conexão, que é o parafuso, Agora, essa análise é sobre o elemento que está sendo conectado. Então, naquela peça A, por exemplo, você teria uma pressão do parafuso sobre aquela área, aquela região semicilíndrica, um cilindro cortado ao meio, em que se considera a tensão como sendo a força sobre a projeção
projeção vertical daquela área, ou seja, aquela projeção retangular, cuja área é dada pela espessura T da peça vezes o diâmetro do parafuso. Então, nesse caso, a tensão média, também, só que seria uma tensão normal, sigma, e não cisalhante, né? Seria a força dividida pela área, que é T vezes D, a espessura vezes o diâmetro do conector ou do parafuso, tá? Então, lembrando que nos casos anteriores a gente tratava de analisar a tensão no conector. E agora a tensão de esmagamento é na peça que está sendo conectada, ok? Depois nós faremos alguns exercícios sobre isso, tá? Esse é só um assunto bem rápido, né? Talvez a aula mais rápida desse período, né? De videoaulas, ok? E eu fico à disposição de vocês para eventuais dúvidas, né? E esclarecimentos, tá certo? Muito obrigado, bons estudos e até a próxima.